Oi, gente. Como vocês já devem estar sabendo, rolou uma divergência entre a deputada federal Sâmia Bonfim e o deputado federal recém-eleito por São Paulo, Guilherme Boulos. E quem tem razão? Bem, eu vou dar um spoiler no início do vídeo. Nenhum dos dois tem total razão. E eu vou explicar por quê ao longo do vídeo. E é claro que essa perspectiva é a minha opinião, a minha visão sobre o assunto. Mas antes de eu expor a minha visão, é bom vocês saberem a origem da divergência. Sâmia Bonfim disse, na coluna da Mônica Bergamo, apareceu isso, que o PSOL já formou maioria para não compor o governo Lula, ou seja, não teria cargos. Fundamentalmente porque ela acha que ter cargos dentro do governo Lula iria tornar mais difícil fazer oposição em temas culturais que o PSOL tem divergência com os aliados que o Lula está cortejando agora. Gente do União Brasil, do PSD, mais conservadores. E também o pessoal tem dúvidas se a agenda econômica vai ser tão comprometida com causas de esquerda, segundo a Sâmia Bonfim. Bem, e o Guilherme Boulos diz que o pessoal não fará oposição a Lula ao lado de bolsonaristas. Ele defende que a legenda integre o governo eleito, e diz que o que a Sâmia disse é uma opinião dela, e que quem vai fazer a oposição ao Lula é o bolsonarismo, e não estaremos ao lado deles. O momento do país é outro, enfrentamos uma oposição raivosa. Bem, quem tem razão nessa polêmica? Como eu disse no início do vídeo, nenhum dos dois tem total razão. E agora eu vou explicar. A Sâmia Bonfim está, na minha opinião, se antecipando. Por quê? Porque o governo Lula nem começou ainda. Vai assumir em janeiro, nós estamos ainda no período de transição, e como o Boulos disse corretamente várias vezes, e eu alertei para isso aqui no canal diversas vezes, o governo Lula é um governo em disputa, e é importante o PSOL estar dentro do governo para disputar e puxar ele para a esquerda. Se querer ficar fora do governo para poder criticar, não me parece uma boa ideia. Então, nesse aspecto, a Sâmia Bonfim está equivocada e o Boulos está mais próximo da razão. Mas quando o Boulos diz que quem vai fazer oposição são os bolsonaristas, em muitos casos é verdade, mas não apenas. E aí é preciso compreender. O Congresso brasileiro tem figuras de direita que não são bolsonaristas, que vão tentar puxar o tempo todo o novo governo eleito e vão querer cargos, gente do PSD, gente do MDB, gente do União Brasil. Eles vão querer cargos, eles vão querer participar do governo, e quando eles estiverem participando do governo, eles vão querer puxar o governo para a direita. O que significa que sim, cabe a uma esquerda, a uma ala mais à esquerda, dentro do Congresso, criticar o governo nesses momentos. Não chegamos lá ainda, o governo ainda não assumiu. Mas vamos supor que Lula assuma e faça alguma coisa como o PT fez no passado da privatização dos aeroportos. O PT, no passado, não se opôs à privatização dos aeroportos. Foi durante as gestões petistas que a privatização dos aeroportos foi aprovada e muitos aeroportos altamente lucrativos foram privatizados. Nesse momento que aconteceu alguma coisa desse tipo, não estou dizendo que vai acontecer. Caso aconteça alguma coisa desse tipo, um partido como o PSOL teria o dever histórico de criticar, de se opor, de ir contra uma proposta como essa, não é? Vamos dizer que o teto de gastos seja mantido durante o governo Lula, e na hora da proposta de marco fiscal, em vez do superávit primário, que é uma proposta muito mais adequada, porque significa o quê? Que você vai arrecadar mais do que você gasta, mas você pode, arrecadando mais, ampliar os gastos ou os investimentos em saúde, educação, infraestrutura. É uma outra forma de ver uma responsabilidade fiscal, uma forma diferente do teto de gastos. Se for assim, ok, mas se o PT resolver manter o teto de gastos e resolver compactuar com o Congresso,
caberia nesse caso, nesse momento, o PT que colocou no programa ser contra o teto de gastos, caberia ao PSOL criticar, mas querer não compor o governo agora é ceder, antes do governo se formar, espaço justamente para a direita liberal. Por isso que eu discordo fundamentalmente desse aspecto da Sâmia Bonfim. Agora, eu concordo que não apenas os bolsonaristas podem criticar o governo Lula. Se o governo Lula ceder em algum momento, em alguma questão específica, demais para a bancada conservadora ou para a bancada liberal, cabe ao socialismo democrático, a tendência socialista democrática dentro do PSOL, né, pessoas que são mais de esquerda, criticarem essas concessões exageradas por outro lado. Mas a crítica deve vir quando o equívoco do PT acontecer. E o PT ainda não virou governo. Percebam, se o ministro da Fazenda for o Haddad e não o Pércio Arida, cabem, eu diria até, do ponto de vista ideológico, elogios. O Haddad está muito mais alinhado a uma proposta de social-democracia do que o liberal Pércio Arida. E aí tem que ver a política econômica do Haddad, quando virar governo. Então, essa ideia da Sâmia de querer não participar do governo como se isso garantisse independência, eu fundamentalmente não concordo. Agora, eu entendo sim que deve-se fazer a crítica quando tiver algo de objetivo. E o Boulos mostrou que não abandonou as suas críticas a, por exemplo, o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin já estava confirmado como vice do Lula e o Boulos deu entrevista dizendo que, olha, entendo que é necessário, nesse momento, a aliança para ampliar o espectro e derrotar o bolsonarismo. Boulos disse isso, mas não significa que eu não tenha problemas com a indicação do Alckmin. E o Boulos disse isso várias vezes. Então, pegando a fala do próprio Boulos, quando o governo estiver andando, se o PSOL, ocupando cargos, ocupando espaço, não conseguir, em alguns espaços, puxar suficientemente para a esquerda em alguma questão, deve sim, mesmo integrando o governo, deve sim criticar, deve sim, mas é a crítica pela esquerda. E aí está o erro do Boulos, quando ele diz, quem faz oposição é o bolsonarismo. Não apenas. Quando o governo tiver alguma atitude que caiba uma crítica pela esquerda, a crítica vai ser completamente diferente da crítica que os bolsonaristas vão fazer. E a crítica que a direita liberal vai fazer em diferentes momentos. Aliás, a direita liberal já está fazendo essas críticas ao saber do nome do Haddad como provável ministro da Fazenda. O que significa, gente, que o governo Lula, como eu sempre disse aqui no canal, é um governo em disputa. E, fundamentalmente, é central o PSOL entrar no governo, ter cargos, buscar disputar os espaços, não se colocar fora. E, uma vez tendo espaço dentro do governo, caso o governo realize alguma atitude equivocada, caso o governo realize alguma atitude de favorável a alguma privatização ou flexibilizando demais para a direita liberal, criticar e dizer, sim, faço parte do governo, mas isso não significa que eu perdi a possibilidade da crítica àquilo que a lealdade. Isso é muito importante ter claro. A lealdade do período eleitoral não pode significar um silêncio a críticas quando for necessário. Mas esse momento ainda não chegou. E por isso que a postura da Sâmia Bonfim de não querer fazer parte do governo é uma postura com a qual eu não concordo. Eu estou mais com Boulos nessa, mas acho que o exagero dele de dizer que só vai criticar o governo, só vai estar na oposição os bolsonaristas, não é totalmente verdadeira, porque existem momentos e questões específicas que a crítica vai caber, e eu tenho quase certeza que o Boulos, o próprio Boulos, vai realizar essas críticas quando a circunstância demandar isso. Enfim, era essa minha análise sobre essa divergência de opinião entre a Sâmia Bonfim e o Guilherme Boulos.
Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro, apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.